ministro Barroso diz que não há censura no Brasil. E eu tô aqui na dúvida, me ajuda. É verdade? É mentira ou é uma piada? Vai contando aí pra mim o que você acha nos comentários, que nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, nós vamos direto pra ação. Bora rebater e desmentir esse vídeo do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que não há censura no Brasil. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. Opa! E aí, pessoal? Verdade, mentira ou piada? Usou a criatividade, né? Pois é, gente, quem rebateu essa fala do ministro Barroso não fui eu não. Foi o cientista político do INSPER, o Fernando Schiller, numa coluna dele no Estadão que viralizou. Aí o Fernando Schiller, e a coluna dele é: não há censura no Brasil? Eu listo 10 casos dos últimos anos. Eita, que a pedrada já tá aí no título da coluna. Listo 10 casos de censura só dos últimos anos. E, gente, são bem mais de 10, como eu vou mostrar pra você no final dessa análise, depois que a gente conferir essa coluna do Schiller que viralizou e tá absolutamente imperdível, colocando ali os pingos nos is, e por conta disso, corretamente viralizou, se espalhou como fogo em palha nas redes sociais durante esse final de semana. Bora lá então! Bora com o colunista já começando dizendo que ele ficou surpreso pela declaração do ministro Barroso. Afinal de contas, o Barroso está sempre discursando que mentir tem que voltar a ser errado no Brasil. Olha lá. O primeiro é o ato inaugural. Muita gente acha que os inquéritos surgiram para salvar a democracia, mas não. Foi para censurar uma revista em 2019. Depois vem o caso do PCO, um tweet que quase ninguém leu, um ataque ao STF, quem sabe em nome da justiça soviética, e o minúsculo Partido Comunista Operário, ele foi apagado. O terceiro ato foi o do professor Marcos Sintra, um tweet elegante sobre o resultado de algumas urnas. Nenhum ódio, apenas o direito de questionar alguma coisa na internet. O próximo ato é o do deputado Homero Marchesi. Divulgou um protesto em Nova York, estava no Paraná, mas foi a pique. Censurado durante meses, recorreu. A sua indenização foi anulada e o juiz que a concedeu foi investigado. Curioso caso em uma democracia onde não existe censura, não é, ministro Barroso? Esses casos citados são incontestáveis, são fatos públicos e notórios que todos conhecem, todos nós vimos, todos nós testemunhamos. Já vimos 4 grandes casos de censura e faltam 6. Será que você consegue adivinhar aí quais são os próximos que ele vai mencionar? Bora lá ver. Depois veio a turma do WhatsApp. Grupo privado, papo furado. Um sujeito diz que prefere uma ditadura à eleição de um candidato. Bobagem, mas não crime. Os demais, nada. Um deles, Luciano Hang. 2 anos de censura por dizer coisa nenhuma no WhatsApp. A lista segue com Monark. Primeiro censurado por achar que mesmo um partido nazista deveria ter direito à expressão. Princípio elementar da primeira emenda americana. Crime? Foi censurado ainda uma segunda vez por críticas ao STF. Ameaça nenhuma, apenas uma opinião ácida. Dessas a que estão sujeitos os que ocupam funções públicas. Pois é, gente, esse caso dos empresários que a gente viu aí, nós descobrimos recentemente por conta das novas revelações da Vaza Toga, que é um escândalo bem maior do que a gente imaginava. Eduardo Tagliaferro, ele denunciou que o Moraes teria fraudado um relatório que era de uma data posterior à operação contra os empresários e fraudou para fingir que era de uma data anterior. Isso para fingir que ele baseou sua decisão em provas robustas, em vez de apenas uma matéria da imprensa, como de fato aconteceu. Bora seguir aqui. Censurar um documentário sobre o atentado ao Bolsonaro sem conhecer o conteúdo? Caso clássico e algo ridículo de censura prévia. Indiciar um deputado, Marcel Van Hatten, por uma denúncia de abuso de poder na tribuna da Câmara?
Um deputado não pode fazer uma denúncia no parlamento se julgar relevante? E as plataformas digitais foram obrigadas a apagar sua visão sobre o PL das fake news. E uma autoridade, numa manhã de Brasília, dando ordens para desmonetizar revistas. E depois de ouvir que não tem nada, que há apenas matérias jornalísticas, manda que se use a criatividade para incriminar veículos de comunicação? Gente, é justamente para isso que governos autoritários e autoridades totalitárias defendem a censura. Não é contra a desinformação, não é contra a fake news ou a mentira, mas é contra a verdade, é contra matérias jornalísticas. Eles defendem a censura justamente para esconder fatos desses de você. E agora, veja a pedrada final, o grande final. Desde que o mundo é mundo, liberdade de expressão é para ideias desagradáveis e controversas. Ideias que nós odiamos, como lembrou Olivier Holmes. Liberdade só para ideias aceitáveis ao poder é democracia café com leite. Ou para as tantas formas do iliberalismo atual. Eu quero crer que o ministro concorde com isso. Muitos cidadãos foram agredidos nos seus direitos e isso jamais deveria acontecer em nossa democracia. Oxalá o tempo e a sabedoria nos ajudem a corrigir essas coisas. O Fernando Schiller, ele listou 10, gente, mas são bem mais de 10 casos. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. X afirma ter derrubado mais de 200 contas por ordem do STF e TSE desde 2020. Em 5 anos, Alexandre de Moraes bloqueou 120 perfis nas redes sociais. Talhaferro diz que TSE silenciou mais de 3.000 perfis no Brasil. E agora a pergunta final. Ninguém sabe quantos brasileiros foram censurados pelo STF desde 2019. Então, STF, fica a pergunta para você. Conta para nós, STF, quantos brasileiros foram calados? Quantos foram censurados? Você que está aqui, a gente não sabe disso. Por quê? Porque só quem tem essa informação é o STF. E um STF público, com transparência, ele tem obrigação de contar isso para nós. STF responde a seguinte questão: quantos brasileiros foram calados desde 2019? Responde para nós. Cobra aí, pessoal STF, marca eles. Quantos foram calados? Essa pergunta encerra 3 coisas. Primeiro, a violação de direitos humanos. Segundo, a violação processual, porque estão impondo sigilo, segredo, fazendo tudo de forma secreta. E em terceiro lugar, o desbalanço e a falta de uma separação adequada de poderes do Brasil, em que poder controle o poder. Porque o STF se hipertrofiou com um poder desmedido e o STF e o Senado, omisso, não faz absolutamente nada. Então, gente, conta aí pra mim pra fechar. A fala do Barroso, ela é verdade, ela é mentira ou ela é uma piada? Pra mim é uma piada, mas é uma piada de mau gosto. Não precisa falar mais